Olá, turminha, vamos para mais uma aula? Hoje nós vamos falar sobre adição e subtração de frações, com denominadores iguais e diferentes. Primeiro nós vamos falar sobre denominadores iguais. Então, para você adicionar ou subtrair frações com denominadores iguais, nós adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos o denominador. Então, você olha lá a continha. A fração tem o mesmo denominador? O denominador é o número que vai embaixo da fração. O numerador é o número que vai em cima da fração. Então, quando os denominadores, ou seja, os números que estão embaixo da fração são iguais, ele vai permanecer na soma ou subtração. E você vai somar ou diminuir somente os numeradores. Tá bom? Então, aqui no exemplo, deu 2 quartos mais 3 quartos. Deu 5 quartos. 5 é maior que 4, certo? Então, o que significa isso? Que ele tem mais do que um inteiro. Qual é a fração que simboliza o inteiro de um denominador 4? Seria 4 quartos, para dar um inteiro. A fração, ela é uma divisão. 4 dividido por 4 dá 1, que é um inteiro. Então, esses 5 quartos pode ser representado por 4 quartos mais 1 quarto, ou ainda um inteiro e 1 quarto. Aqui também, ó, o segundo exemplo. O denominador é 10, então ele vai permanecer. Eu vou fazer a continha só com o numerador. 7 menos 4, 3. 3 décimos. Soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Então, tem um exemplo. A mãe de Maria tinha aproximadamente 7/8 de um queijo e usou aproximadamente 1/6 do queijo para fazer uma torta. Qual fração do queijo restou? Lembra-se que o ano passado nós vimos frações equivalentes, né? Como que se você acha uma fração equivalente? Você divide ou multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, aqui nós temos duas frações com denominadores diferentes, o 8 e o 6. Como que nós vamos calcular? Como os denominadores são diferentes, precisamos determinar frações equivalentes a essas que tenham denominadores iguais para você prosseguir com a subtração. Então, nós vamos multiplicar essa primeira fração com o denominador 6 e a segunda fração com o denominador 8. Então, você vai multiplicar. Então, você pega primeiro essa fração, 7/8. Aí, você pega e multiplica o numerador e o denominador pelo 6, que é a outra fração. Então, 7 vezes 6, 42. Olha lá a tabuada do 7. E 8 vezes 6, 48. Então, nós conseguimos a primeira fração, 48avos. Aí, nós pegamos a segunda fração, que é 1/6, e multiplicamos pelo denominador da primeira fração. Qual é o denominador da primeira fração? Nós vimos aqui que é o 8. Então, o 1 vezes 8 dá 8. 6 vezes 8, 48. Então, nós conseguimos duas frações equivalentes com o mesmo denominador. Então, ficou a primeira fração, 42 48avos, menos 8 48avos. Mesmo denominador, permanece o denominador e subtrai somente o numerador. 42 menos 8, 34. Aí, você olha, essa fração, você tem condições de simplificar? O que é simplificar uma fração? É você transformar ela na fração irredutível. Você vai dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, até conseguir não ter mais divisão e ser a fração irredutível.
Aqui, nesse caso, dá para fazer uma simplificação por 2. Então, eu vou dividir o numerador e o denominador por 2. E cheguei na fração irredutível, que é o 17/24. Qual é a segunda maneira? A segunda maneira é a gente encontrar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, você vai lá e faz os múltiplos de 6 e os múltiplos de 8. Você verifica que o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8 é 24. Então, nós usamos o MMC dos denominadores para determinar a fração equivalente. Então, eu coloquei aqui 24. E a primeira fração é 7/8. Que número que eu tenho que multiplicar por 8 para dar 24? É o 3. Então, 8 vezes 3, olha lá a tabuada do 8. 8 vezes 3, 24. Se eu multipliquei o denominador por 3, eu tenho que multiplicar o numerador também por 3. Então, 7 vezes 3, 21. Achei a primeira fração. Depois, você coloca a segunda fração, que é 1/6. Que número multiplicado por 6 dá 24? Olha a tabuada do 6. 6 vezes 4, 24. Então, se eu multipliquei o denominador por 4, vou multiplicar o 1 também por 4. Então, fica 1 vezes 4, 4, 6 vezes 4, 24. Conseguimos as duas frações equivalentes. Aí, é só subtrair. Peguei a primeira fração, 21/24, menos 4/24. É o mesmo denominador, permanece, subtrai o numerador. Que chegamos no mesmo resultado, 17/24. Restou aproximadamente 17/24 do queijo. Essa é a resposta. Então, aqui eu fiz um esqueminha para um fluxograma, né? Para vocês memorizarem como que funciona para fazer. Então, adição ou subtração de frações com denominadores diferentes. Calcule o MMC dos denominadores das frações. Depois, use o MMC para determinar as frações equivalentes a frações dadas. Adicione ou subtraia as frações equivalentes obtidas. Chegou no resultado. Vem a pergunta: é possível simplificar a fração? Se sim, você simplifica a fração e chega na fração obtida, que é o resultado da operação. Se não, essa já é a fração obtida, já é o resultado da operação. Outra forma de você achar o mínimo múltiplo comum dos denominadores é pela fatoração. Então, você coloca os denominadores das frações, no caso é o 8 e o 6. Passa o traço da fatoração e vamos fatorar pelos números primos. Começamos pelo número 2. 8 divide 2, divide, dá 4. 6 divide 2, sim, dá 3. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. Ainda dá para dividir por 2? Dá, o 4 dá. Então, fica 2. 4 dividido por 2, 2. 3 não divide 2, não dá uma fração exata. Então, nós copiamos ele aqui. 2 ainda divide 2? Sim, então nós colocamos novamente. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. O 3 não dá, nós repetimos. O próximo número primo é 3. 3 divide 3? Sim, dá 1. Quando chega no 1, nós paramos de fatorar. O que nós vamos fazer? Multiplicar o resultado.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Chegamos no mínimo múltiplo comum, 24. Então, nós temos que a primeira fração menos a segunda fração. Colocamos o denominador aqui, 24. Então, como que a gente vai calcular aqui? Você vai dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 7, 21. 24 dividido por 6 dá 4. Vezes 1, 4. Como as frações têm o mesmo denominador, colocamos o 24 aqui e fazemos a conta com o numerador. 21 menos 4, 17. É uma outra forma de você achar o mínimo múltiplo comum das frações. Então, com base nessas informações, eu passei uns exercícios, vocês vão fazer as continhas, tá bom? Bons estudos!